Eu vou ler, irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo que abre os saltérios é um salmo, como eu disse, bem conhecido, familiarizado pela igreja do Senhor, e é um salmo que ele faz um contraste. Ele mostra a diferença entre dois caminhos, entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele faz o contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Ele mostra quais são as prioridades daquele que é ímpio e daquele que é justo. Ele também mostra qual é o destino do justo e o destino do ímpio. Aqui, irmãos, eu falando essa semana passada que eu estive lá na aldeia, eu usei esse texto aqui em uma das casas aqui nós estivemos, e eu dizendo, olha, o mundo ele classifica as pessoas, né? Divide as pessoas, a humanidade, a sociedade, negro, branco, índio, rico, pobre, classe alta, classe baixa, enfim, é bem diversificada a divisão em que o mundo faz da raça humana, das pessoas, da sociedade. Para Deus só existem dois tipos de pessoas, fica bem claro nesse salmo: o justo e o ímpio, né? E o justo aqui ele é comparado, ele faz aqui também, o poeta aqui ele faz uma comparação da vida de quem são eles, e ele compara a uma árvore. O justo é comparado a uma árvore que ela está firmemente plantada junto à corrente de água, do ribeiro de águas, e que essa planta, essa árvore, ela tem suas raízes profundas, e por ela ter suas raízes profundas, ela tem vigor, ela tem estabilidade, e ela frutifica, ela dá frutos. A imagem da árvore enraizada, ela representa a vida de um cristão que tem uma vida profunda com Deus, de um cristão que busca a Deus com sinceridade, com firmeza, de um cristão que ora, de um cristão que lê na Bíblia, que tem prazer na palavra do Senhor, que não se contenta com uma fé superficial, mas que aprofunda a sua fé, escava, né? E ele aprofunda a sua fé. E em contrapartida, por outro lado, o ímpio aqui ele é comparado com uma palha seca, uma palha seca, sem peso, sem direção, levada de um lado para o outro pelo vento, né? Fraca, vulnerável, sem fruto, não produz fruto, e sem vida, porque é uma folha, um galho, um ramo que está solto da árvore, que não tem vida. Assim é comparado o ímpio aqui neste salmo. E é por isso, irmãos, que essa mensagem nos convida a refletir sobre o tipo de vida que nós temos vivido. Será que o tipo de vida que nós vivemos revela que nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Ou nós somos uma palha seca, uma folha que o vento leva para qualquer lado, sem estabilidade? Será, irmãos, que o nosso modo de viver,
as nossas prioridades, o que nós priorizamos, revelam isso. Quem nós somos, justo ou ímpio, árvore plantada junto a ribeiros de água, que tem estabilidade, que tem raízes profundas, que dá fruto. Ou nós somos como um ímpio, uma folha, comparado com uma folha sem estabilidade, que o vento leva para qualquer lado, sem vida, não produz fruto. Com certeza, irmãos, a melhor decisão, a melhor forma de viver é essa, junto a ribeiros de água. É ser essa árvore frutífera, com raízes profundas, né? É estarmos enraizados em Deus. E somos convidados a isso, a enraizar. E quais são os benefícios de estarmos enraizados em Deus? É sobre esses benefícios de estarmos enraizados em Deus que eu quero pensar com os irmãos essa noite, com essa mensagem que tem por título Enraizados. Primeiro, irmãos, quando nós estamos enraizados em Deus, nós evitamos os caminhos de destruição. É exatamente isso que diz aí o versículo de número 1, que ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo que essa pessoa, esse cristão, essa pessoa que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que tem suas raízes profundas, ele evita viver junto com aqueles que distorcem a palavra de Deus. Ele procura viver e ele procura viver separado do estilo de vida das pessoas que não creem em Deus, das pessoas que zombam de Deus, das pessoas que escarnecem de Deus. Ele não segue o mesmo caminho, ele não tem os mesmos princípios. Pelo contrário, ele procura viver separado, viver uma vida santa, porque a palavra santo traz exatamente essa ideia de separação, de viver separado. Ele tem discernimento, ele pensa, ele raciocina, ele diz: aí não é para mim estar, aí não é lugar para mim me assentar, aí não é lugar para mim fincar minhas raízes, não é para mim andar com determinados grupos, não é para mim me assentar com determinados grupos. Quem, irmãos, deseja aprofundar-se em Deus, precisa recusar os caminhos que conduzem à destruição. Porque quem segue esses caminhos, a Bíblia diz, eles são os ímpios. E no final do salmo aqui diz que essas pessoas, eles não vão prevalecer no juízo, mas pelo contrário, serão destruídos. Então aqueles, os enraizados, crente verdadeiro, ele tem discernimento. Ele olha, ele observa e diz: aí não é para mim, determinados lugares não é para mim. Então, irmãos, a Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bons, que são caminhos que parecem ter vida, mas que no final são caminhos de morte, de destruição. Então, irmãos, estar enraizado é saber dizer não a determinados ambientes, é saber dizer não a determinados tipos de conversa, é saber dizer não a determinados tipos de conselhos que chegam até nós, é saber dizer não àquilo que pode enfraquecer a nossa fé. E nós vivemos hoje num mundo, irmãos, em que a gente tem essa abertura e a gente tem esse contato diário com muitas pessoas de perto de nós e longe de nós, através das redes sociais. E quantos conselhos nós recebemos? Quantas conversas talvez nós temos, ou temos a possibilidade de ter, conversas que não tenham nada a ver com o viver de um cristão. Quantos ambientes nós somos, muitas vezes, irmãos, tentados a frequentar, ou somos convidados a frequentar. Mas o cristão verdadeiro, o cristão enraizado, ele sabe dizer não.
a esse tipo de coisa, a esses ambientes, a essas conversas, a esses conselhos, aquilo que pode enfraquecer a sua fé, aquilo que pode lhe afastar de Deus, aquilo que pode lhe apontar uma outra direção ou direcionar você para um outro rumo, para outra direção que não seja a direção que Deus quer que você ande. Um cristão, irmãos, enraizado, que busca a Deus, ele sabe dizer não àquilo, as propostas que apresentam, que oferecem um caminho que não é o caminho da vida, que não é Jesus, que não é o caminho que leva à eternidade com Deus. Isso não se trata de isolamento, não é viver isolado, mas é posicionamento. Porque enquanto, irmãos, nós aqui vivemos, nós vamos conviver. Justo e ímpio convivem juntos, vão estar juntos. Mas é posicionamento, é você se posicionar, é posicionar diante das pessoas, no círculo que você estiver, seja no trabalho, os jovens na escola, seja no lazer, na nossa vida social, na nossa vida diária, no nosso viver diário, é nos posicionar nas redes sociais e dizer: a minha posição é essa, o meu caminho é esse, a minha direção é essa, o meu princípio de vida é esse, o meu estilo de viver é esse apresentado pelo próprio Deus. Como cristão, eu não posso trilhar esse caminho, eu não posso obedecer a isso, eu não posso aceitar isso. Não é, como eu disse, questão, e não se trata de isolamento, mas de posicionamento. Daniel foi levado jovem para a Babilônia com seus amigos, mas eles souberam se posicionar. A primeira provação e a grande provação não foi a fornalha acesa, não foi a cova de leões, foi ideológica, foi posicionar ideologicamente, foi dizer não à comida sacrificada a ídolos, porque ali foi oferecido para eles estabilidade, estudo, faculdade, curso intensivo de 3 anos, saindo dali já para servir no palácio, boa comida, mas a comida que era levada para a cantina da faculdade ali, era comida sacrificada a ídolos. Tiveram discernimento. Daniel teve discernimento de dizer: não, eu não quero esse tipo de comida, é abominação a Deus, nós preferimos comer verdura, e na contramão desse sistema, se posicionaram. Quando foram construídas estátuas e dados decretos para que orassem, buscassem outro Deus, se curvassem diante de outro Deus, se posicionaram também, mesmo que aquilo custasse a vida deles. Irmãos, a árvore saudável, ela cresce e ela enraiza. Um coração enraizado em Deus rejeita aquilo que contradiz os seus princípios, o princípio divino. Então, será que de fato, irmãos, nós temos, vivido assim, nós temos evitado esses caminhos de destruição, nós temos evitado, nos posicionado contra essas propostas, esses caminhos que tentam nos afastar de Deus, nos tirar de Deus? Você é jovem, você tem feito isso? Qual o tipo de conversa, de amizade que você tem nas redes sociais? Como que você se posiciona na escola? Como que você vive longe dos olhos dos seus pais? Como é o seu viver? Lembre que Deus, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Os olhos dele estão sempre sobre você, sobre cada um de nós. Então, quando, irmãos, esse é um benefício de estarmos enraizados em Deus, evitar caminhos de destruição, nos posicionar diante daquilo que é contrário à palavra de Deus,
aquilo que Deus deseja dos seus servos, de cada um de nós. Então, irmãos, quando nós estamos enraizados em segundo lugar, a sua palavra se torna fonte de prazer em nossa vida. Do texto do Salmo lido, diz assim, o versículo número 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes de obedecer, antes de seguir os princípios do mundo, antes de seguir, de ir se assentar na roda dos escarnecedores, antes de adotar os princípios pagãos, antes de adotar os princípios ideológicos desse mundo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, em viver e obedecer à lei do Senhor, e dizer: a minha vida deve ser pautada, a minha vida deve ser alicerçada, a minha vida deve ser direcionada pela palavra do Senhor. Seu prazer está na lei do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela não é obrigação para quem está enraizado nele, mas é prazer. É prazer em ler e obedecer e viver essa palavra, porque ela se torna uma fonte constante de alegria e de nutrição espiritual. E se eu desejo viver uma alegria que é diferente da alegria desse mundo, se eu desejo ter uma força, uma nutrição que é diferente do que o que esse mundo apresenta como fonte de nutrição e vida, eu prefiro a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus, porque ela me dá uma alegria, me apresenta uma bem-aventurança, bem melhor. Por isso que o Salmo começa dizendo que bem-aventurado, essa palavra traduzida, quer dizer mais do que feliz, muito mais do que feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem o prazer na lei do Senhor, busca a cada dia essa palavra, viver essa palavra, obedecer essa palavra. Esse prazer, irmãos, na palavra, ele molda o caráter, porque quando nós procuramos viver a palavra de Deus, o caráter é moldado o caráter, a vida é mudada, a mente é renovada, é alinhado os desejos do coração com a vontade do Senhor, são alinhados, são colocados na mesma direção, no mesmo desejo, no mesmo propósito. Por isso Paulo, compreendendo isso, ele escreve aos irmãos da igreja de Roma, dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, irmãos, quando nós, de fato, temos a palavra de Deus como fonte e prazer da nossa vida, é isso que acontece. A mente é renovada, os desejos do nosso coração são alinhados com o desejo de Deus, não com o desejo desse mundo, não com a vontade desse mundo. Estar enraizado em Deus, irmãos, é entender que a sua palavra não é ocasional, para ser buscada apenas no momento de aflição, no momento de aperreio, no momento de dor, porque é esse tipo de relacionamento que a gente tem visto de muitas pessoas com a palavra de Deus. É um relacionamento ocasional, depende da ocasião. Se as coisas apertam, se os negócios vão mal, aí vem para a igreja, lê a Bíblia. Mas, irmãos, quem é enraizado, ele sabe que a palavra de Deus, essa harmonia com a palavra de Deus é essencial. Em todo tempo, a árvore cresce quando ela absorve a água e os nutrientes da terra. Sem água, uma árvore não cresce. Sem a palavra de Deus, não tem como o cristão crescer, não tem como suas raízes aprofundar, não tem como ele colher esses benefícios. Da mesma forma, irmãos, aquele que está enraizado em Deus, como uma planta que está recebendo água,
os nutrientes da terra, ela cresce. Da mesma forma, aqueles que estão enraizados em Deus, ele cresce quando ele se alimenta da sua palavra. Quando ela alimenta da sua palavra. Raízes se aprofundam quando existe fome e sede da palavra. Nós precisamos, irmãos, ter fome e sede da palavra. Pedir, Senhor, me dê fome, sede da tua palavra. Porque o que nós fazemos quando estamos com fome ou com sede? A gente procura o que comer. Mas que é adolescente, né? Quando está com fome, sai caçando de tudo. O que tiver pela frente, ele vai comendo. É esse tipo de fome que nós precisamos ter, irmãos, pela palavra de Deus. O que nós fazemos quando estamos com sede? A gente procura água para beber. A gente quer saciar a nossa sede, a gente quer saciar a nossa fome. Então precisamos orar e dizer, Senhor, me dê fome e sede da tua palavra. Quando, irmãos, estamos enraizados em Deus, em terceiro lugar, o que acontece? Nós desfrutamos de uma vida estável e frutífera. Desfrutamos de uma vida estável e frutífera. Versículo de número 3 do nosso texto diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Junto a ribeiros de água, folhagem não murcha, sempre verde mesmo no verão. Me lembro que uma vez, quando a irmã Luísa morava lá embaixo de areia, e a gente foi, eu e meus irmãos fomos para lá. Era para a gente ir para almoçar lá. Chegar meio-dia, chegamos 4 horas da tarde. Deu um problema na moto, a gente pegou uma direção errada, não tínhamos água, sede, no verão, mês de agosto. E a gente ia. E chegamos na encruzilhada, ou a gente ia para frente, ou a gente pegava a esquerda. Eu olhei e disse, irmãos, é bom a gente ir para cá, lá tem árvore verde. É sinal de que tem água ali perto. Porque no verão a gente sabe, as árvores aqui na nossa região caem, as folhas das árvores caem, fica tudo seco. Só os talos, só os galhos, mostrando a imperfeição das árvores, distorcidas, galhos finos. E aí nós fomos, chegamos lá, era o riacho Maribondo passava, e tinha água e nós bebemos. E é isso, irmãos, é essa metáfora usada pelo compositor do Salmo, e ela revela isso, uma vida estável. Aquele que é plantado junto à corrente de água, aquele que tem raiz, está lá sempre verde, sempre forte. Suas raízes estão profundas, não cairá facilmente, não é qualquer vento que a derrubará, não é qualquer tempestade que a derrubará, porque suas raízes estão aprofundadas, ela está estável, está sempre verde, diferente das outras. Ela permanece de pé em tempos difíceis. Mas aqui também é a metáfora de uma vida que frutifica. Porque essa árvore, ela dá fruto. Estabilidade e produtividade vem de raízes profundas, que estão bem aprofundadas em Deus. E Deus deseja isso, irmãos, de nós, estabilidade. Lembra da parábola que Jesus contou de 2 casas, 2 construtores, um cavou profundamente, cavou e fez o alicerce lá no fundo, bem fundo. O outro construiu por cima da areia. Veio as tempestades, transbordaram os rios. Aquela que estava lá fundo permaneceu diante das tempestades, não caiu. A outra caiu e foi grande a sua ruína. Porque é isso, irmãos, é o que Deus espera de nós, é estabilidade. E quanto mais raízes profundas, quanto mais cavarmos para construir a nossa casa nesse alicerce, mais firme estaremos.
Estaremos firmes contra as tempestades, contra as dificuldades, contra as tentações, contra as provações que vêm sobre nós, contra os ventos de falsas doutrinas que vêm sobre nós. E o que Deus deseja de cada um de nós também é que nós frutifiquemos. E uma vida, uma árvore enraizada à beira de um riacho, ela dá frutos. É isso que o Salmo está revelando aqui. Dá frutos. E Deus deseja encontrar em nós frutos. Jesus, ele fala no Evangelho de João, capítulo 15, que Deus espera frutos em nós, quer colher frutos em nós. No começo do trabalho, a irmã Fran leu aqui Gálatas capítulo 5, onde Paulo relata sobre o fruto do Espírito. E esses gomos do fruto do Espírito, Deus quer encontrar em cada um de nós. E se nós estamos, irmãos, aprofundados, enraizados em Cristo, nós iremos produzir fruto e teremos estabilidade. Uma árvore enraizada junto a ribeiros de água não depende da chuva, porque ela tem acesso contínuo à água. Isso significa, irmãos, que aquele que está enraizado em Deus, ele não é dominado pelas circunstâncias desta vida, porque a sua fonte de sustento é Deus. A sua fonte de estabilidade é Deus. Frutificar no tempo certo, dizer no tempo certo. Frutificar no tempo certo revela o quê? Maturidade. Porque uma árvore só vai dar fruto quando ela estiver na sua fase madura, na sua fase adulta. E nós precisamos, irmãos, amadurecer espiritualmente, amadurecer na nossa vida espiritual. Maturidade, perseverança, é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Por isso, se você está enraizado em Deus, não precisa se preocupar que no devido tempo dará o fruto. Não existe frutificação e estabilidade, irmãos, sem profundidade. Procure se aprofundar na palavra de Deus, na busca pela palavra de Deus, na oração, na comunhão com o Senhor. Árvores cujas raízes são rasas, até parecem vivas por fora, mas não geram frutos de consistência. Não geram. E aí, irmãos, aqui também ele vai dizer o que acontece se nós estamos enraizados. Nosso tempo está passando e ele vai falar sobre o destino de cada um. Aquele que está enraizado em Cristo, seu destino é a eternidade com o Senhor. O Senhor conhece o caminho, o Senhor conhece, e diz, versículo 4, os ímpios não são assim, não são como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, eles não fogem do que é o padrão do mundo, do conselho dos ímpios, pelo contrário, ele segue, ele se assenta, ele escarnece de Deus, ele zomba de Deus. Ele não é como a árvore plantada junto a esses ribeiros de água, ele não tem prazer na lei do Senhor. Seu prazer é o mundo, é os prazeres dessa vida, seu prazer é satisfazer a vontade da sua carne. Ele diz, os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa, sem estabilidade, sem fruto, sem vida, não há vida. E diz mais, versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não vão prevalecer no dia do juízo, serão condenados, serão lançados no lago de fogo, receberão a morte eterna. A morte eterna. Diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Qual é o caminho do justo? A eternidade, a nova Jerusalém, é habitar com o Senhor, novo céu, nova terra. Portanto, irmãos, quero concluir dizendo que o Salmo nos ensina isso, que aquele que aprofunda suas raízes em Deus, ele não é perfeito, mas ele é comprometido em andar com Deus. Ele não é comprometido em andar com os ímpios, mas ele é comprometido em andar com Deus. Aquele que é enraizado,
ele é comprometido em meditar na palavra do Senhor, em praticar essa palavra, em ter discernimento e dizer: isso é bom para mim ou não, eu sou cristão, então isso vai ser bom para mim ou não, isso faz parte do viver cristão ou não. Está enraizado, irmãos. O cristão que vive enraizado, ele vai produzir frutos: amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito será visto na nossa vida, perseverança. E quando a gente esmiuça essas palavras todas, isso tudo está embutido. Que sejamos, irmãos, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, corrente de água, que dão o seu fruto no tempo certo, e cujas folhagens não murchem, tudo quanto fizer seja bem sucedido. O mundo carece de cristãos enraizados, maduros, que vivem a palavra de Deus, que dão bom testemunho, e não de folhas secas, que são levados pelas tempestades, pelos vendavais dessa vida, pelo modismo desse mundo, pelos ventos de falsas doutrinas. Que Deus nos abençoe, que nós busquemos a cada dia aprofundar nossas raízes, tendo prazer na lei do Senhor, meditar, praticar a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos.